Falar com Deus, tempo comum, 21º domingo, ciclo A, dia 23/8/2026. O Papa, fundamento perpétuo da unidade. Jesus promete a Pedro que ele será a rocha sobre a qual edificará a sua igreja. Vejamos. O Evangelho da Missa, Mateus 16, de 13 a 20, apresenta-nos Jesus com seus discípulos em Cesareia de Filipe. Tinham chegado àquela região depois de deixar Betsaida e de empreender o caminho do norte pela margem oriental do lago. Marcos 8, 27, Lucas 9, 18. Enquanto caminham, Jesus pergunta aos apóstolos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E depois de eles lhe terem referido as diversas opiniões das pessoas, Jesus pergunta-lhes diretamente: e vós, quem dizeis que eu sou? Todos nós, comentava São João Paulo II em Belo Horizonte, conhecemos esse momento em que já não basta falar de Jesus repetindo o que os outros disseram, em que já não basta referir uma opinião, mas é preciso dar testemunho, sentir-se compreendido pelo testemunho dado e depois ir até os extremos das exigências deste compromisso. Os melhores amigos, seguidores, apóstolos de Cristo foram sempre aqueles que perceberam um dia dentro de si a pergunta definitiva, incontornável, diante da qual todas as outras se tornam secundárias e derivadas. Para você, quem eu sou? São João Paulo II lia na missa em Belo Horizonte, 1980. Todo o futuro de uma vida depende da nossa resposta nítida e sincera, sem retórica nem subterfúgios, que se possa dar a essa pergunta. Essa pergunta encontrou particular ressonância no coração de Pedro, que, movido por uma graça especial, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus chama-o bem-aventurado por essa resposta, cheia de verdade, na qual confessou abertamente a divindade daquele em cuja companhia andava há vários meses. Esse foi o momento escolhido por Cristo para comunicar ao seu apóstolo que sobre ele recairia o primado de toda a sua igreja. E eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado também nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado também nos céus. Pedro será a rocha, o alicerce firme sobre o qual Cristo construirá a sua igreja, de tal maneira que nenhum poder poderá derrubá-la. E foi o próprio Senhor que quis que ele se sentisse apoiado e protegido pela veneração, amor e orações de todos os cristãos. Se desejamos estar muito unidos a Cristo, devemos está-lo em primeiro lugar a quem faz, às vezes, aqui na terra. Que a consideração diária do duro fardo que pesa sobre o Papa e sobre os bispos te inste a venerá-los, a estimá-los com verdadeiro afeto, a ajudá-los com a tua oração. São José Escrivá, Forja 136. Amor ao Papa. Vejamos. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tu, o que ligares na terra, será ligado também nos céus. As chaves são o símbolo do poder e da autoridade. E porei as chaves da casa de Davi sobre os seus ombros. Lê-se na primeira leitura. Isaías 22, de 19 a 23. A propósito de Eliaquim, mordomo do Palácio Real, o poder prometido a Pedro, a que lhe será conferido depois da ressurreição, João 21, 15 a 18, é imensamente superior. Não recebe as chaves de um reino terreno, mas do reino dos céus, do reino que não é deste mundo, embora se ecoe aqui, e que durará eternamente. Pedro tem o poder de ligar e desligar, quer dizer, de absolver ou condenar, de acolher ou excluir. Esse poder é tão grande que aquilo que ele decidir na terra será ratificado no céu. Para exercê-lo, conta com assistência especial do Espírito Santo. Desde o primeiro dia em que conheceu Jesus, o apóstolo chamar-se-á para sempre Petrus, pedra. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. João 1,42. Com essa mudança de nome, o Senhor quis indicar a nova missão que lhe seria encomendada, a de ser o fundamento firme do novo edifício, a igreja. É como se o Senhor lhe dissesse: escreve São Leão Magno, eu sou a pedra
que não se quebra. Eu sou a pedra angular, o alicerce fora do qual ninguém pode edificar. Mas tu és pedra, porque pela minha virtude adquiriste tal firmeza que terás juntamente comigo, por participação, os poderes que eu tenho em propriedade. São Leão Magno, homilia 4. Os cristãos veneraram o Papa desde o começo da Igreja. Nos textos revelados, o príncipe dos apóstolos é mencionado em primeiro lugar. Mateus 10, 2 e seguintes. E está revestido de especial autoridade perante os outros. É ele que propõe a eleição de um novo apóstolo para que ocupe o lugar de Judas. Atos 1, 15 a 22. Que toma a palavra no dia de Pentecostes e converte os primeiros cristãos. Atos 2, 14 a 36. Que responde perante o Sinédrio em nome de todos. Atos 4, de 8 a seguintes. Que castiga com plena autoridade Ananias e Safira. Atos 4, 8 a seguintes. Que admite o primeiro gentil na igreja, o centurião Cornélio. Atos 10, 1 e seguintes. Que preside o concílio de Jerusalém e rejeita as pretensões de alguns cristãos provenientes do judaísmo sobre a necessidade da circuncisão, afirmando que a salvação só se obtém em Jesus Cristo. Atos 15, 7 a 10. Estes poderes espirituais tão grandes são dados para o bem da igreja. E, como esta deve durar até o fim dos tempos, esses poderes transmitir-se-ão aos que sucederem a Pedro ao longo da história. O magistério da igreja sempre sublinhou essa verdade, e a Constituição dogmática do Concílio Vaticano II sobre a igreja afirma: esse santo concílio, seguindo os passos do Concílio Vaticano I, ensina e declara com ele que Jesus Cristo, pastor eterno, instituiu em Pedro o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade da fé e da comunhão. Esta doutrina, sobre a instituição, perpetuidade, poder e natureza do sagrado primado do Romano Pontífice e sobre o seu magistério infalível, é proposta novamente por esse santo concílio para ser crida firmemente por todos os fiéis. Concílio Vaticano II, Constituição Lumen Gentium 18. O Romano Pontífice é o sucessor de Pedro. Unidos a ele, estamos unidos a Cristo. O nosso amor pelo Papa não é apenas um afeto humano, baseado na sua santidade, simpatia, etc. Quando vamos ver o Papa, escutar a sua palavra, fazemos-lo para ver e ouvir o Vicário de Cristo, o doce Cristo na terra, na expressão de Santa Catarina de Sena, seja ele quem for. O teu maior amor, a tua maior estima, a tua mais profunda veneração, a tua obediência mais rendida, o teu maior afeto, hão de ser também para o vice-Cristo na terra, para o Papa. Nós, os católicos, temos que pensar que, depois de Deus e da nossa mãe, a Virgem Santíssima, na hierarquia do amor e da autoridade, vem o Santo Padre. São José Maria Escrivá, Forja 135. Onde está Pedro, aí está a igreja. Aí encontramos a Deus. Acolher a palavra do Papa e dá-la a conhecer. Vejamos. Uma antiga fórmula resume muitas poucas palavras o conteúdo da doutrina sobre o Romano Pontífice. Petrus ib Ecclesiam ib Deus. Santo Ambrósio, comentário ao Salmo 12, 40 a 30. Onde está Pedro, aí está a igreja. Aí encontramos também a Deus. O Romano Pontífice ensina o Concílio Vaticano II como sucessor de Pedro, é o princípio e o fundamento perpétuo e visível da unidade, tanto dos bispos como do conjunto dos fiéis. E o que seria dessa unidade se não houvesse alguém colocado à frente de toda a igreja, que a abençoasse e guardasse, e que unisse todos os seus membros numa só profissão de fé e que os ligasse com o laço de caridade e de união? Gregório VI, encíclica Comitius Divinitus, 1835. A união desfar-se-ia em 1000 pedaços e ficaríamos como ovelhas dispersas, sem uma fé segura em que crer, sem um caminho claro por onde andar. Nós queremos estar com Pedro, porque com ele está a igreja, com ele está Cristo, e sem ele não encontraremos a Deus. E porque amamos a Cristo, amamos o Papa, com a mesma caridade. E assim, como estamos com o olhar fixo em Jesus, nos seus desejos, nos seus gestos, em toda a sua vida, assim nos sentimos unidos ao Romano Pontífice até nos menores detalhes. Amamo-lo, sobretudo, por aquele que representa e de quem é instrumento. Ama, venera, reza, mortifica-te, cada dia com mais carinho, pelo Romano Pontífice, pedra basilar da Igreja, que prolonga em todos os homens, ao longo dos séculos e até o fim dos tempos, aquela tarefa de santificação e de governo que Jesus confiou a Pedro. São José Escrivá, Forja 134. Os Atos dos Apóstolos põem de manifesto o amor e a devoção que os primeiros cristãos
sentiam por Pedro. Traziam os doentes para a rua e punham-nos em leitos e enxergões, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Atos 5,15. Contentavam-se com que a sombra de Pedro os cobrisse. Sabiam que Cristo estava bem junto deles. Com a sua palavra, recebemos uma luz meridiana no meio das doutrinas confusas que, hoje, como no passado, são proclamadas por tantos falsos profetas e tantos falsos doutores. Tenhamos fome de conhecer os ensinamentos do Papa e de os dar a conhecer no nosso ambiente. Aí está a luz que ilumina as consciências. Façamos o propósito de receber a sua palavra com docilidade e obediência interna, com amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.